Deus vai falar com você nesta noite, meu irmão. Pode ter certeza disso. Irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a segunda vinda de Cristo e hoje eu creio que nós chegamos no estudo mais importante para o crente nascido de novo. Para você que já nasceu de novo, o que você vai aprender esses dias na palavra de Deus conosco, acerca do arrebatamento da igreja, vai edificar grandemente a tua fé e ao mesmo tempo vai colocar no teu coração um desejo de preparação, um desejo de subir e estar para sempre com o Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia nos textos básicos que nós vamos usar, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Assim que você achar, fique em pé, por favor, nós vamos ler a palavra de Deus, depois vamos orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá esta revelação sobre como será o arrebatamento da igreja. Como é que ele vai se processar? Jesus fala do arrebatamento, mas o Espírito Santo usa Paulo para trazer detalhamentos acerca do arrebatamento da igreja. Paulo, irmãos, ele teve excelentes revelações que Jesus deu a ele. Ele mesmo diz que por causa dessas excelentes revelações, ele teve até um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, a fim de que ele pudesse manter-se humilde. Então acompanhe, a partir do verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo nos traz esta revelação. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo usa aqui um eufemismo, o apóstolo está usando um eufemismo, uma figura de linguagem. Dorme aqui é morrer, ou seja, alguém que dormiu no sentido de estar morto fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, assim também aos que dormem, isto é, aos que já morreram, Deus, mediante Jesus ou através de Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ou ouvida a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Agora volte algumas páginas na primeira epístola do mesmo apóstolo aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, ele fala da ressurreição. Todo esse capítulo, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. E no verso 50 a 52 de 1 Coríntios, nós vamos então encontrar esta revelação estupenda, que vem completar esta outra revelação que nós já acabamos de ler. Então, um texto complementa o outro. E aqui o apóstolo, pelo Espírito Santo, no verso 50 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz-nos assim: Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Essa palavra corrupção aqui
precisa ser entendida, não é corrupção política, né, administrativa, é corrosão, é no sentido de corrosão, ou seja, a deterioração do nosso corpo físico. Ele está se referindo aqui ao corpo. Então, a corrupção ali no sentido de deterioração. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue, ou seja, a vida física, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por estas preciosas porções da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo no passado para escrever-nos destas revelações profundas acerca do arrebatamento dos santos, da ressurreição, ó Pai, do corpo e também da transformação. Nós te louvamos, Senhor, porque herdamos do Senhor, através de Jesus Cristo, esta eterna esperança, certeza de que um dia veremos de estar para sempre com o Senhor. A nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Deixa o seu dedo marcando esse texto de 1 Tessalonicenses que nós vamos usar nesta noite. Irmãos, este assunto do arrebatamento da igreja, ele é palpitante. Eu vou levar várias quintas-feiras falando desse assunto. Eu quero dizer para você que bem recentemente, no apagar das luzes de 2014, eu estava lendo Apocalipse e o Senhor me deu um entendimento novo. Eu diria que ele ampliou o meu entendimento acerca do arrebatamento da igreja. Eu não sei quando é que eu vou falar, mas eu vou falar nesse estudo, eu vou colocar esse entendimento novo que eu tenho, que eu nunca falei em lugar nenhum, porque me foi dado agora, no dia 30 para 31 de dezembro deste ano. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Ele. Então, na medida em que a gente vai estudando a palavra, vai amadurecendo, no tempo próprio, Deus nos dá a conhecer as coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, eu quero antes desafiar a você o seguinte, quero fazer um desafio. Satanás, os demônios vão fazer tudo para você não ouvir esta palavra. Eu estou falando isso de experiência própria. Eles vão fazer tudo, vão criar muitos embaraços para você não vir na quinta-feira. Muitos já ficaram, né, em casa. Graças a Deus nós temos o rádio e temos também a internet que pode ser acessado. E eu louvo a Deus pela internet, porque ainda que tenha muita coisa que não presta lá, mas ela é usada também para a divulgação da palavra de Deus. Tanta gente tem sido abençoada através de pregações, não só nós, mas de outros líderes que falam acerca disso. Tem despertado a igreja no mundo inteiro. E às vezes recebo e-mails, recebo telefonema, da ontem à noite mesmo, recebi um telefonema de Portugal, de alguém que nos vê através desses vídeos. Eu louvo a Deus porque esse vídeo, futuramente, ele vai parar na internet e vai abençoar a vida de milhares, não sei, Deus é quem sabe. Por isso, eu estou querendo te dar esse aviso desde já. Você vai fazer tudo para que na sequência, não só na próxima, mas nas próximas quintas-feiras, você participe deste culto de ensino sobre o arrebatamento da igreja. Sabe por quê, irmãos?
porque esta palavra pode fazer a diferença entre você subir no dia em que Cristo vier buscar os santos ou você ficar. E quando eu falar da grande tribulação, que é na sequência, é um dos próximos estudos que vou falar, você vai ver que vale a pena você fazer uma aliança com Jesus Cristo, vale a pena você entregar a sua vida a Ele e preparar-se para este dia glorioso do arrebatamento da igreja. Irmãos, antes de começar, eu estava vendo o vídeo que eu ministrei há 17 anos atrás. A última vez que eu falei aqui na igreja sobre o arrebatamento da igreja de uma maneira, de um estudo sistemático, foi em 1997, finalzinho do ano 97, portanto já tem 17 anos. E eu estava dando uma olhada naquilo que ministrei, e ali eu conto uma visão que nós tivemos. Não fui eu quem teve essa visão, foi o pastor Matias. E como eu coloquei lá, eu vou colocar aqui também, porque eu estive olhando assim, numa panorâmica, as pessoas são outras hoje, né? Muitos já partiram, já estão com o Senhor. Numa rápida abordagem, assim, eu percebi isso. E outros não estão mais conosco, estão em outras igrejas, servindo a Deus em outros lugares. Alguns ainda estão aqui conosco. Mas, então eu quero compartilhar esta visão para edificar a tua fé. Essa visão tem mais de 20 anos. E quem a teve foi o pastor Matias, através de um sonho. Mas não foi um sonho comum, foi um sonho em que alguma coisa lutava para que aquela visão, aquilo que estava sendo mostrado não viesse. Né? Havia uma oposição muito grande. E eu me lembro que quando o pastor nos compartilhou isso, ele disse: pastor, 6 horas da manhã eu acordei, parecia que eu estava todo moído, suado. Aí é que eu consegui dormir alguma coisa, porque a noite toda eu lutei com nessa visão. Parecia uma coisa assim como se Satanás não quisesse que isto viesse até mim, para que eu pudesse compartilhar com o irmão, e se o irmão quiser, com a igreja. Então, irmãos, nessa visão, quanto isto para a glória de Deus, não para a minha glória, longe de mim isto, nesta visão era acerca desta igreja aqui. E nós estávamos no campo, nós estávamos numa área rural, e havia uma multidão de gente muito grande conosco ali. E eu liderava todo esse povo. Eu estava à frente. E eu ia conduzir este povo a um lugar de refúgio, a um lugar especial. E somente eu sabia como chegar a este lugar. E eu estava à frente, liderando. Pastor Matias estava, outras pessoas também estavam ali, irmãos conhecidos, e muita gente conosco. E era uma estrada rural, era uma estrada muito estreita, dessas que carroça passa, carro, uma estrada rural no chão, e como se fosse uma trilha, e eu estava então liderando aquele grupo, e era muita gente, segundo ele me detalhou. Então, na medida em que nós começamos a andar ali naquela visão, eu dizia: olha, prestem atenção, vocês precisam andar na trilha, na estrada, não saiam fora deste lugar, não saia fora da trilha, não saia fora da estrada. Por quê? Porque ali fora, do lado de fora, tanto à direita como à esquerda, tem muitos lugares pantanosos e são areias movediças. E se você sair, você pode cair ali, e se você cair, nós não temos condições de te buscar lá. Nós não vamos parar essa caminhada, porque o tempo está curto. E eu olhava, e o sol estava declinando, era em torno de 5 horas da tarde.
E nós precisamos chegar lá naquele lugar de refúgio, um lugar especial, de preferência antes que a noite viesse. E nós então, eu disse, não saiam fora. E andava rápido, e o pastor Matias atrás, porque ele estava preocupado com a vida dele, né? Em apertar o passo. E eu andava firme, rápido, e eu ia dizendo, não saiam fora. E algumas pessoas teimavam e saíam, e daí caíam naqueles lugares e começavam a gritar, socorro, ajuda, socorro, estou me afundando. E eu digo, não salve, não saia para salvar, senão você morre também. Continue na trilha, continue na trilha, continue na estrada. E eu então estava na frente andando rapidamente, né? E aí a visão passa por um segundo estágio, esse é o primeiro estágio. A visão passa por um segundo estágio e nós alcançamos uma área em que parecia ser uma pastagem, pasto de um lado e pasto do outro. Mas nós estávamos naquela estrada estreita, uma espécie de trilha. E eu dizia, olha, não saiam para fora, porque havia muitas toceiras. Eu vou usar essa linguagem, toceira de capim. Né? Era uma pastagem rala, mas tinha aquelas toceiras de capim, tanto de um lado como do outro. E eu digo, olha, não saia fora da trilha, né? Porque nessas toceiras existem serpentes venenosas. E se você sair e for picado, você vai morrer. Não saia. E algumas pessoas teimavam, curiosamente, e saíam. Desobedientes saíam, eram picadas, começavam a gritar por ajuda. E eu digo, não dá para ajudar. Se você for atrás, você vai morrer também. Deixa para lá. Vamos no nosso objetivo, no nosso alvo. E, num dado momento, aparece uma mulher à direita, uma mulher com as roupas bem chamativas, umas roupas todas coloridas, e essa mulher tinha os atavios, e ela estava com os chocalhos, e ela estava com pandeiros, e ela chacoalhava aquilo e dizia, venham, 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 venham por aqui, venham por aqui. E eu digo, não saia da trilha. Cuidado, se você sair, as cobras vão te picar. E algumas pessoas iam, né, igreja, e você sabe que mulher, em visão, representa a igreja. E saíam, eram picados e eram mortos. E eu dizia, não vá atrás para socorrer, porque senão você pode se perder também. E nós chegamos então a um terceiro estágio daquela visão. Quando termina esse segundo estágio, o sol começa a ser coberto pela terra. O dia já estava terminando. E aí eu olho para frente, naquele terceiro estágio, ali havia uma mata que fora derrubada, totalmente derrubada, e depois tacada a fogo, como se fazia antigamente, e nós tínhamos que passar por aquele lugar, mas a estrada, o caminho parava ali, e eu dizia, andem comigo, não saia da trilha, porque eu sei uma maneira de nós passarmos este lugar sem perigo. Eu sei por onde levar, ande comigo, não saia da trilha, porque se você entrar nesta parte ali, e nisso a noite começou a descer, o manto da noite, eu falei, você vai entrar nessa parte escura, e ali tem paus, né, pontiagudos, e você vai se ferir, pode até morrer, e vai ficar preso nessa armadilha. Então não sai. Eu ia falando e andando, eu ia gritando, falando e ia andando, eu não parava para dar explicação em nenhuma situação. E aí então, quando nós chegamos, eu virei para a direita e entrei numa trilha mais curta ainda, mais estreita, e nisso à noite, o manto da noite estava descendo, mas ainda havia alguma claridade. Havia alguma claridade, mas alguns desobedientes, assim, pessoas rebeldes, entraram e gritavam, se machucavam e não davam ouvido. E na medida, irmãos, que nós íamos caminhando, aquela população foi diminuindo. Foi diminuindo por esses que foram ficando pelo caminho. Foram ficando pelo caminho.
E nós entramos, chegamos então, atravessamos aquele lugar escuro, a noite já tinha chegado praticamente, alguns lampejos ainda de luz, dava para avistar alguma coisa, mas já estava praticamente escurecendo. E aí nós atravessamos aquele lugar e entramos no quarto e último estágio daquela visão. E eu disse para os irmãos, agora nós vamos entrar, nós vamos continuar, e à direita, que parecia novamente um pasto, tanto de um lado como do outro, um pasto ralo, baixinho, e eu disse para eles, vão aparecer tanto à direita como à esquerda animais ferozes enormes. Vão aparecer gorilas enormes e ursos enormes à direita, e à esquerda enormes leões. Mas vocês não tenham medo deles, apenas continue na trilha, no caminho. Se você continuar no caminho, eles não podem te alcançar, mas se você fugir para um lado ou para o outro, eles vão te pegar e vão te estraçalhar. E eu então já olhava e via na frente, assim, a uma questão de 1 quilômetro, mais ou menos, o lugar onde nós íamos. Era como se fosse uma aldeia, uma cidade, assim, uma cidade toda iluminada. E quando eu terminei de dar essa instrução e entramos naquele lugar, apareceram enormes gorilas de 4, 5, 6 metros de altura, tipo King Kong, assim, uma coisa horrível, né? E ursos enormes, e do outro lado, leões, assim, extraordinariamente grandes, que urravam. Você sabe que o urro de um leão é uma coisa apavoradora, e as pessoas gritavam, e eu digo, não tenha medo, apenas não saia do caminho, que nada vai te acontecer. Nós já estamos chegando. E nesse momento o pastor Matias acordou daquela visão. Isso durou a noite toda essa caminhada, a noite toda essa situação. E ele então me passou isso. Isso tem mais de 20 anos. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu tive um discernimento na época sobre isso. O Senhor depois deu algumas outras revelações, que mais para frente, se for o caso, eu vou compartilhar também. Mas nós estamos nesta caminhada. Esta caminhada, irmãos, é rumo ao arrebatamento da igreja, ao lugar seguro, para que nós saiamos fora. Mas são estágios, se você percebeu, são estágios cada vez mais difíceis e mais complicados. Porque o dia vai declinando, o sol vai se pondo, a noite vai chegando e nós temos que enfrentar essas situações. Então, o meu discernimento disso é que é esta caminhada que nós estamos fazendo até o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer para você que Deus te ama muito, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, porque te trouxe para cá. Ele te trouxe para cá porque essa palavra você não acha. A palavra sobre a segunda vinda de Cristo, a palavra que fala sobre a volta de Jesus, estudos. Eu dou graças a Deus porque esta igreja tem esta visão desde o princípio. O Senhor me deu isso, desde o princípio. E os pastores que pregam aqui, pregam nesse sentido e levam-nos a um caminhar sempre visando a salvação das pessoas, o novo nascimento e a preparação da igreja dos santos, nascidos de novo através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aquele pôster que nós temos, Jesus está voltando, é tempo de santificar-se. Essa é a ênfase. Quando se prega tanta mensagem, tanta coisa por aí, né? E Deus anda muito irado com pastores na face da terra, profetas e tudo mais. Deus tem falado isso porque não tem pregado e não tem preparado a igreja para a volta de Jesus. Irmãos, dentre as várias funções do Espírito Santo, 2 são essenciais, 2 são básicas. Primeiro é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo para que ele seja salvo. E a segunda é preparar aquele que já nasceu de novo para
o arrebatamento para morar no céu. Amém? Então, nós temos esta visão desde o princípio e priorizamos a palavra de Deus nesta igreja. Por isso que eu digo que Deus te ama muito, porque Ele te colocou aqui, Ele quer prepará-lo para levá-lo. Por isso, mais uma vez, enfatizo, você precisa participar e compreender esta revelação. Ela vai fazer diferença na sua vida espiritual. Amém? Amém. Irmãos, eu ministro o arrebatamento da igreja em 2 ângulos. Do ângulo da terra para o céu, cujos textos são esses que nós lemos, e nós vamos falar sobre eles. Essa é a primeira ministração, da terra para o céu. Como é que vai ser o arrebatamento? Nós indo, subindo para encontrar o Senhor nos ares. Mas também ministro o arrebatamento da igreja do ângulo do céu para a terra, ou seja, do ângulo de cima para baixo, de baixo para cima e de cima para baixo. Como é que Deus opera o arrebatamento? Aonde Ele revelou o arrebatamento da igreja no ângulo do céu para a terra, que é um estudo extraordinário que o Senhor me deu ao longo do tempo. Hoje tem vários pastores que ministram nesse sentido, mas eu, quando comecei, não sabia de nenhum, não conhecia nenhum, nunca li um livro que falasse dessas coisas, como eu vou dizer para os irmãos. Então eu fico muito feliz, porque o Senhor nos tem dado esta oportunidade de preparar a igreja. Começando então nossa meditação em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou citar muitos textos de cor, sabe, irmão? Vou citar o texto e vou citar de cor, porque assim vai um pouco mais rápido, né? Um pouco mais rápido. Eu quero dizer para você que Jesus disse que Ele iria voltar. Jesus falou que Ele ia voltar. As pessoas não sabem disso. Se você for falar que Jesus vai voltar, as pessoas aí fora vão dizer que você não está muito bom da cabeça, não. Eles conhecem um Jesus histórico, um Jesus que morreu, dizem que ressuscitou e que está hoje no céu, sentado lá fazendo algumas coisas lá, né? Mas quando eles olham para o Jesus, é o Jesus morto, é aquela coisa. Então eles não têm ideia de que Jesus vai voltar, mas Jesus disse que ia voltar. Quando Jesus, na noite em que Ele foi traído, na noite em que Ele foi entregue, Jesus ele celebrou a Páscoa judaica, encerrando o seu ministério, instituiu a ceia. E se você olhar no Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, é Jesus se despedindo e dando as últimas revelações, se despedindo dos discípulos. Ele encerrou naquela noite, foi a noite que ele foi traído, a noite que começou o seu sofrimento. Naquela noite, Jesus ele vai se despedindo dos discípulos, ele diz: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, não é? Eu vou enviar o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, ele ensinará acerca das coisas que vão acontecer, ele vos instruirá, ele estará convosco para sempre, convencerá o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai falando do Espírito Santo. E Jesus, no capítulo 14, eu vou citar os 3 primeiros versículos de cor. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, porque os discípulos começaram a ficar tristes, porque ele estava dizendo que estava de partida. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, os 3 primeiros versículos. Então Jesus disse que ele voltaria. Ele disse: eu virei segunda vez. Ele não usa a expressão segunda vez, mas ele usa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele está falando ali do arrebatamento. Jesus está falando ali do arrebatamento.
Jesus também no capítulo 24, quando ele ia saindo do templo, mostrar os edifícios, etc., Jesus, não vê de tudo isso aqui, né? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra em cima de pedra que não seja derribada. Quando os discípulos chegaram ali no Monte das Oliveiras, fica de frente em Jerusalém, fica de fronte de Jerusalém, chegaram para ele em particular, dizer, mestre, diga-nos quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda? Jesus não tinha ido ainda, eles queriam saber quais eram os sinais que indicaria a sua segunda vinda. Aí Jesus vai e libera a mensagem que é o sermão profético do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Então Jesus ele fala no 24 que ele vai voltar. E ele fala em João capítulo 14, esses 3 versículos que eu citei, que ele vai voltar. Mas além de Jesus, o Espírito Santo também revelou que Jesus vai voltar. Nesse texto que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever e a detalhar como será essa segunda vinda de Jesus. Então o Espírito Santo afirma que ele vai voltar. O Espírito Santo que habita em nós, que está conosco, né? Que Jesus disse que ia liberar, liberou o Pai, mandou o Espírito Santo, né? O outro eu, ou seja, para que estivesse para sempre conosco, e ele disse, usou Paulo para escrever, não somente nesse texto que nós lemos, mas naquele outro que lemos também, de 1 Coríntios 15, de que o arrebatamento, Jesus vai voltar, e vai acontecer coisas extraordinárias. Então, Jesus disse que ele ia voltar, o Espírito Santo diz que Jesus vai voltar uma segunda vez, vai voltar, vai estar conosco segunda vez, e os anjos também disseram que Jesus vai voltar. E o tempo está voando, e eu já estou preocupado, eu estou no início da coisa, mas é muito importante o que eu quero falar. Eu não quero apurar muito, irmãos, eu quero ir, porque estou ministrando 17 anos depois na nossa igreja. Nas outras igrejas eu tenho que fazer uns resumos rápidos, mas aqui eu não vou fazer resumo rápido, não. Eu quero descer um pouco mais com os irmãos. Os anjos também disseram que ele ia voltar. Você se lembra, está lá no registro de Atos capítulo 1, que quando Jesus subiu, a Bíblia diz, Paulo, o apóstolo, foi usado novamente, no capítulo 15 desse texto que fala sobre a ressurreição, verso 6, o apóstolo Paulo diz que Jesus subiu à vista de mais de 500 irmãos. Então tinha lá uma pequena multidão de discípulos, entre eles os apóstolos, ali, e Jesus foi subindo lentamente do Monte das Oliveiras, e ele foi subindo e dando as últimas instruções, foi subindo até que veio uma nuvem, o encobriu, e eles, aqueles 500, ficaram olhando, querendo ver mais alguma coisa, quando de repente 2 varões com vestes resplandecentes, ou seja, anjos, se colocou ali com eles e disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que vistes ir, virá, do mesmo modo como o vistes ir. Então, Jesus disse que ia voltar, o Espírito Santo disse que ele vai voltar, e os anjos disseram que ele vai voltar. Você tem dúvida de que ele vai voltar? Não. Mas se você falar isso aí para o mundo, que Jesus vai voltar, eles vão achar que você é doido. Né? Diz, mas que isso? Aonde você tirou isso? Que ideia é essa? Né? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Jesus disse que ia voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar. Aleluias. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para primeiro levar a igreja. Primeiro levar a igreja. Então eu queria desenvolver um pouquinho mais com você este assunto. Veja bem, tem pessoas que não entendem. A Bíblia e os textos bíblicos às vezes levam a gente a fazer confusão. Mas a Bíblia
ela é relativamente clara quando você começa a estudá-la da maneira certa, para você entender que Jesus, ele virá, na verdade, duas vezes. A primeira vez, ele não virá à terra. Ele não porá os seus pés sobre a terra. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que ele virá e parará nos ares. Nós é que subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Esta primeira vez é o arrebatamento da igreja. Mas Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Ou seja, todo olho vai ver Jesus voltando em poder e grande glória. Mas aí ele voltará com a igreja. Primeiro ele vem buscar a igreja, mas quando ele vier buscar, ele não descerá à terra. Ele parará nos ares. Essa palavra ares é cosmo no grego. Ou seja, a estratosfera, próximo da terra. Jesus virá, parará lá, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. 3 anos e meio depois desse grande evento, no meu modo de entender, tem alguns que dizem que a igreja vai subir no início dos 7 anos, aquela semana de anos que ficou para trás, que Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel, que eu venho falando, né? Mas no início dessa semana, uns teólogos, somente teólogos reformados da linha pentecostal, assembleana, eles ensinam assim. No meu modo de entender a palavra de Deus, e sou um estudioso de escatologia, há cerca de 30 anos que estudo esse assunto na Bíblia, não será no início dos 7 anos, mas será na metade dos 7 anos, e eu vou provar isso dentro da Bíblia, vou mostrar isso dentro da Bíblia mais para frente. Mas agora basta que você saiba que a igreja sai na metade desse período dos 7 anos, né? Então, metade, decorrido 3 anos e meio, nós saímos arrebatados, e depois nós voltaremos no final desses 7 anos. Aí então, todo olho verá. Jesus virá em poder e grande glória, e com ele virão os anjos, e virá também a igreja. Então Jesus vai vir com a igreja. Quer ver como isso está na Bíblia? Né? Às vezes a gente tem que fazer a afirmação, mas tem que mostrar. Vai no penúltimo livro do Velho Testamento, o livro de Zacarias. É fácil, é só achar Mateus ali, o início de Mateus, voltar algumas páginas, e você vai achar Zacarias. Zacarias capítulo 14, verso 5. Em Zacarias capítulo 14, verso 5, a parte final desse versículo, finalzinho desse versículo, nós temos esta revelação. Zacarias capítulo 12, 13 e 14 são escatológicos, são proféticos, se aplica muito a esse tempo final. Mas a parte final desse versículo 5 de Isaías 14, nós lemos assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, quando Jesus voltar, visivelmente, em poder e grande glória, com os anjos, os santos que foram levados no arrebatamento vão voltar com ele. E nesse momento ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, ao versículo 4 para cima. Diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, justamente o Monte das Oliveiras, da onde ele ascendeu ao céu, da onde ele subiu ao céu, né? Que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido, rachado ao meio, pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, a outra metade para o sul. Ou seja, Jesus porá os seus pés
em poder e grande glória, e ele descerá com os anjos e os santos e porá os seus pés no Monte das Oliveiras. Agora você imagina, né, quando Jesus tocar o Monte das Oliveiras racha no meio. Racha no meio. O poder que acompanha o nosso Senhor. E nós viremos para tomar posse desta terra. É quando vai se travar a batalha do Armagedon, que eu vou falar mais para frente. Depois que eu terminar esse estudo, eu devo dar continuidade falando da batalha do Armagedon. Mas então Jesus voltará em poder e grande glória. Então você precisa distinguir essas duas afirmações bíblicas. A primeira, ele vem e para no cosmos. É nós que subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Aí ninguém vai ver Jesus. Lembra que os anjos disseram que ele virá do mesmo modo como vistes ir? Eu pergunto para você, quando Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras, quem é que viu ele subir? Aqueles mais de 500 que estavam ali, e ninguém mais. O sumo sacerdote não viu, os escribas, os fariseus, Pôncio Pilato, os soldados romanos, ninguém viu Jesus subir. Lentamente. Quando ele vier, que ele para lá, também a igreja, ninguém vai ver a igreja subir, vai desaparecer. Irmãos, vai ser um caos essa terra. O arrebatamento da igreja é o acontecimento bíblico e o maior acontecimento que vai se dar na face da terra é o arrebatamento da igreja. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, milhões de pessoas desaparecerão da face da terra. E vão desaparecer instantaneamente, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul. Você pode imaginar o que vai acontecer? Eu vou contar para você, vou fazer uma referência, não hoje, porque faltam 5 minutos apenas para o meu tempo. Eu sei que a gente poderia falar até mais tarde, mas eu tenho que respeitar o horário. Nós estamos no rádio e temos irmãos também nos acompanhando, e eu gostaria que eles acompanhassem totalmente esse estudo. Mas eu vou lhes falar de uma revelação do que sucede depois do arrebatamento. Milhões de pessoas vão instantaneamente. O próprio Senhor Jesus falou disso em Lucas capítulo 17. Jesus disse assim: 2 estarão na cama dormindo, um será tomado, será levado, e o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão na cama, o marido e a mulher dormindo. A mulher sobe e o marido fica. Você pode imaginar? Ou vice-versa, né? Como é que vai ser isso? As crianças desaparecem. Você pode imaginar o caos que vai virar esse mundo? As coisas vão ser muito difíceis. Mas sobre isso eu vou falar na próxima quinta-feira. Nós vamos então parar aqui. Mas a Bíblia é muito clara que esse acontecimento, que nunca mais vai se repetir, ele está muito próximo de acontecer. Irmãos, no primeiro estudo que eu dei sobre este assunto, eu falo sobre Israel, o relógio de Deus. E mostro para a igreja que nós somos a última geração. A geração que verá a consumação de todas estas coisas. A geração que vai participar do arrebatamento da igreja. A geração final. Jesus disse que a geração que visse os sinais se cumprirem, que ela não passaria sem que tudo se cumprisse, que poderia passar o céu e a terra, mas esta geração não passaria. Essa é a nossa geração. É a geração que viu a figueira brotar, que é um símbolo de Israel. Né? A figueira brotar. E eu quero dizer para você que Israel está chegando na época
de completar os 70 anos, que no meu entendimento é a duração de uma geração bíblica. Porque a Bíblia fala no Salmo 90, usando Moisés para escrever. Deus usa Moisés. Moisés foi o último homem na Bíblia que viveu 120 anos. E a Moisés Deus disse que a duração da nossa vida, no Salmo 90, é de 70 anos. Então, uma geração bíblica, no meu modo de entender, dura 70 anos. Você sabe que a figueira brotou no dia 14 de maio de 1948, quando foi instalado o moderno Estado de Israel, o atual Estado de Israel, que é o relógio de Deus, profeticamente falando, que foi criado por uma resolução da ONU, resolução 180, do Conselho da ONU, né, em 1947, instalou-se em 14 de maio de 1948. A figueira brotou, ela não foi plantada, ela estava como que adormecida, e de repente ela voltou à vida, ela brotou, e a partir dali ela vem lançando folhas. Então nós somos essa geração. Eu sou da geração de 40, e Israel brotou em 48, né? Então eu estou nessa expectativa. Não sei se vou alcançar, eu tenho para mim que vou, que Deus vai me dar essa graça de participar do arrebatamento da igreja. E eu quero subir com vocês, irmãos. Vocês são as ovelhas que o Senhor colocou aqui. Há muito tempo atrás, em 1987, no dia 1º de março de 1987, Jesus falou comigo de uma maneira audível. E eu estava sentado numa grama, lá na chácara, no sítio do irmão Antônio Ribas, participando de um culto à tarde, 2h30 da tarde. E eu estava ouvindo a palavra, e de repente o Senhor me disse: Valtenir, você me ama? Eu levei um susto, dei um pulo. Ele teve o mesmo diálogo que ele teve com Pedro, quando ele restaurou Pedro, ali nas margens do mar da Galileia, que ele perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava, e Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu dei a mesma resposta. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas, irmãos, essa igreja estava começando, são vocês. Então eu tenho que cuidar de vocês, e de preferência prepará-los para o arrebatamento. E eu quero dizer para você que o arrebatamento está às portas. Aleluia. Então, eu vou parar aqui, que já são 9h30, mas na próxima quinta-feira eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, como será o arrebatamento, e também compartilhar uma visão que eu sei que é do Senhor, que o Senhor já me falou que é dele, já me testificou no meu espírito que é dele, e que mostra como serão as coisas daqui para frente. Então não deixe de estar aqui na próxima quinta-feira. Vigie a sua vida, ore desde cedo. Se aparecer alguém doente, repreenda a enfermidade. Se alguém disser: vou te visitar, você diz: é outro dia, agora não, hoje não. Ou então, se aparecer de supetão lá, você convida para vir para a igreja, traz ele. Amém? E se de tudo você não puder, meu irmão, minha irmã, não deixe de ver essa gravação, porque ela vai fazer diferença na sua vida. Assim como está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, mundo afora, que entende a nossa língua, o português. E eu dou graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé? Você foi abençoado hoje? Graças a Deus, né? Irmão, quem pertence ao Senhor tem uma alegria em descobrir essas coisas. Agora, eu quero dizer para você que ainda não fez a tua decisão entregando a tua vida a Jesus. Você precisa fazer isso. Vale a pena.
Vale a pena você fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Porque o que te espera na eternidade é algo extraordinário. É algo que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem mesmo subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele tem revelado através do Espírito Santo. Então algumas coisas Deus revela, outras não. As coisas reveladas nos pertencem, as não reveladas pertencem a Deus. A Bíblia diz isso. Por isso, eu quero que você fique muito feliz. Se você já fez a sua decisão com o Senhor, saiba que o Senhor quer prepará-lo para que você abandone o pecado, que a sua vida mude, deixar Ele te limpar, moldar, trabalhar com você, para você subir muito brevemente, para estar para sempre com o Senhor. Levante as suas mãos. Pai, nós levantamos as nossas mãos num gesto de gratidão. Ó Deus Santo, a Tua palavra diz: como escaparemos nós se descuidarmos desta tão grande salvação? Pai, eu te louvo por essas vidas que estão me ouvindo aqui, que estão me ouvindo no rádio, que me ouvem também na internet, que me ouvirão através dessas gravações, ó Pai, que serão postadas no YouTube. Ó Deus, usa esses meios para despertar a Tua igreja e preparar a Tua igreja, Senhor, em santidade, porque sem a santificação, a Tua palavra diz que ninguém verá a Tua face. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Por isso, ó Pai, nós rogamos que o Senhor nos traga de volta na próxima quinta-feira. Ó Deus, nos dê a saúde, o ânimo, as condições de estarmos aqui, ó Deus, para aprender mais, e que esta palavra, Senhor, faça uma mudança na nossa vida. Mude-nos completamente. Dê-nos uma perspectiva nova, Senhor. Uma perspectiva elevada do Teu reino. Maranata é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.